Você já se perguntou se existe algo capaz de proteger a Terra de catástrofes que parecem inevitáveis? Algo que funcione nos bastidores, em silêncio e sem que percebamos, enquanto o mundo se distrai com o cotidiano e as crises do dia a dia? Pois é exatamente disso que vamos falar hoje. De algo que muitos associam a conspirações e teorias mirabolantes, mas que, na verdade, pode ser uma das ferramentas mais fascinantes da ciência moderna. O projeto HAARP. Mas antes de mergulharmos nessa incrível descoberta do universo, deixa eu te contar. Na descrição do vídeo e no comentário fixado, você encontra links para camisetas exclusivas do canal e também para telescópios, caso você queira começar a observar o céu por conta própria. Vale a pena conferir depois. E deixe também seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com quem também ama o cosmos. Então, vamos lá! Quando se fala em HAARP, muita gente imediatamente pensa em manipulação do clima, armas secretas e controle da mente. Quase um mito urbano moderno. Mas a verdade, a ciência por trás disso, é muito mais complexa e surpreendente. O HAARP, que significa High Frequency Active Auroral Research Program, é um programa originalmente criado para estudar a ionosfera, aquela camada da atmosfera que interage com ondas de rádio e que influencia desde comunicações até satélites. Mas, nos últimos anos, o projeto ganhou um papel ainda mais intrigante: observar asteroides que passam próximos da Terra, e é aqui que o mundo dá voltas e nos surpreende. Imagine algo que poderia ser usado para destruir, sendo na verdade um instrumento para salvar. É quase poético vocapenser. Algo que a imaginação popular transformou em vilão pode, na realidade, ser um guardião silencioso do nosso planeta. Em 2022, o HAARP foi utilizado para emitir ondas de rádio de altíssima frequência em direção a um asteroide, chamado 2010 XC15 ou apenas XC15. Para facilitar, antes de você imaginar que ele passou raspando na Terra, é importante contextualizar. Quando dizemos perto, estamos falando de algo que passava 2 vezes mais distante que a Lua. Isso ainda é perto em termos astronômicos, e já nos faz perceber como o universo é vasto, e ao mesmo tempo cheio de encontros perigosos, que podem se repetir. O XC15 não é apenas mais um pedaço de rocha flutuando no espaço. Ele orbita o Sol, o que significa que ele volta, e volta, e volta. E um dia, talvez, poderá passar perto demais ou até colidir com a Terra. A história do nosso planeta está cheia de impactos catastróficos que mudaram a vida como a conhecemos. Só por isso já vale a pena estudá-lo, se antecipar, conhecer seu comportamento. Mas por que usar ondas de rádio? A ciência por trás disso é fascinante. Quando um sinal é enviado para o asteroide, ele rebate de volta. E a forma como ele retorna revela tudo. O tamanho do asteroide, sua densidade, sua composição, até mesmo pequenas irregularidades em sua superfície. É como se estivéssemos fazendo um raio-x do espaço, revelando os segredos de uma rocha que viaja há milhões de anos. E aqui entra uma das partes mais emocionantes. Mais de 300 pesquisadores ao redor do mundo acompanharam esses sinais e analisaram cada detalhe. Isso não é teoria da conspiração, é ciência pura. E enquanto alguns imaginam que HAARP seja uma máquina do mal, a verdade é que ele contribui para a proteção do planeta, ajudando a humanidade a se preparar para ameaças que vêm de fora, do espaço profundo. O XC15 é apenas um exemplo. O HAARP também foi usado para estudos sobre a Lua e Júpiter, mostrando que sua utilidade não se limita à prevenção de impactos. Cada experiência científica revela algo novo sobre nosso sistema solar. Cada dado é um pedaço de um quebra-cabeça gigantesco que nos ajuda a compreender melhor o universo e nosso lugar nele. E aqui vem uma reflexão importante. O ser humano tende a buscar explicações fáceis para eventos que não entende. Tragédias, catástrofes naturais,
mudanças climáticas repentinas. Tudo isso mexe com o nosso instinto de sobrevivência. E quando não encontramos respostas imediatas, a imaginação preenche as lacunas com conspirações, teorias mirabolantes, histórias de vilões secretos e tecnologias obscuras. É a nossa natureza. Precisamos acreditar que existe um controle, mesmo que ilusório, sobre o caos. Mas na realidade o universo é vasto demais para vilões de controle absoluto. O que existe é a ciência, a observação, a tentativa de compreender padrões e prever perigos. O projeto HARP é parte dessa busca, uma ferramenta que nos dá previsibilidade, onde antes havia só incerteza. Vamos falar de números, porque ciência sem números é quase poesia sem sentido. Um asteroide como o XC15 pode ter algumas centenas de metros de diâmetro. Se chegasse à Terra, a energia liberada seria equivalente a várias bombas nucleares. CONESACO. NCAs devastadoras. E é justamente por isso que medir sua trajetória com precisão é essencial. Um pequeno desvio, calculado com exatidão, poderia significar a diferença entre uma catástrofe e um evento que passa despercebido. E é exatamente isso que o HARP permite. Entender a trajetória de asteroides com precisão científica, usando ondas de rádio, captando seu eco de volta e transformando isso em informações que ajudam a humanidade a planejar ações preventivas. É como ouvir o coração de uma rocha que viaja pelo espaço, batendo em um ritmo que, se interpretado corretamente, pode salvar milhões de vidas. Mas há algo ainda mais profundo nisso. Pense comigo. Um projeto que muitos viam como vilão se torna herói quando olhamos de perto. Não é irônico, não é quase filosófico. A ciência frequentemente nos mostra que o mundo não é dividido entre bem e mal, certo e errado, vilões e heróis. Às vezes, aquilo que parece ameaçador, quando compreendido, revela-se um instrumento de proteção, de conhecimento e de evolução. E se pensarmos em termos maiores, isso nos leva a refletir sobre nosso lugar no universo. Nós, seres humanos, somos minúsculos, frágeis, expostos a forças que não conseguimos controlar completamente, mas temos uma arma poderosa: a curiosidade, a inteligência, a capacidade de criar ferramentas que estendem nossos sentidos para além do corpo, para além do planeta, até os confins do espaço. O HARP é um desses instrumentos. Ele nos lembra que o futuro não é determinado apenas pelo acaso, mas também pelo esforço de quem busca compreender, planejar e agir. E aqui está a beleza disso tudo. A ciência, quando usada com propósito, não precisa de mitos para ganhar poder. Ela é poderosa por si mesma, silenciosa, invisível, aos olhos de quem olha apenas para a superfície. E voltando ao XC15, cada dado obtido, cada análise feita, cada pequena descoberta sobre sua trajetória ou densidade é uma peça no grande mosaico da proteção planetária. É um lembrete de que o universo é imprevisível, mas que não estamos completamente indefesos. O HARP nos permite estudar o que antes era inacessível. E não se trata apenas de prevenir impactos. Trata-se de entender o cosmos, de antecipar o futuro, de perceber padrões que podem salvar vidas. Cada onda de rádio enviada é uma pergunta feita ao universo, e cada eco recebido é uma resposta que nos aproxima da segurança e do conhecimento. É interessante pensar que algo que parecia assustador, quase conspiratório, na verdade é um gesto de cuidado, um gesto de quem olha para o céu e não apenas vê estrelas, mas também riscos, perigos e, ao mesmo tempo, oportunidades de aprender e crescer. E se refletirmos filosoficamente, essa é uma lição para a vida. Nem tudo que nos assusta é mal, nem tudo que parece vilão é inimigo. Muitas vezes, o desconhecido é apenas conhecimento ainda não compreendido. E quando olhamos para ele com curiosidade, paciência e ciência, ele se transforma em aliado. Então,
Da próxima vez que ouvir falar de HAARP ou de qualquer projeto científico complexo que mexe com forças da natureza ou do cosmos, lembre-se, a ciência não é magia, nem conspiração. É observação, estudo e preparação. É um lembrete de que a humanidade, apesar de pequena, é capaz de grandes feitos, de ouvir o universo e de transformar o medo em ação inteligente. Em resumo, o XC15 nos ensina sobre prudência, o HAARP nos ensina sobre inteligência e ciência. E a combinação dos dois nos lembra que a proteção do planeta não depende de sorte, mas de conhecimento. É a ciência se mostrando como a mais poderosa das guardiãs, silenciosa, mas eficaz, enquanto nós continuamos nossa jornada pelo cosmos, observando, aprendendo e nos maravilhando com o universo que nos cerca. E a pergunta que fica é: se temos instrumentos capazes de nos proteger, se temos ciência, observação e conhecimento, o que nos impede de nos preparar melhor para o futuro? Talvez o maior desafio não seja o asteroide que vem do espaço, mas nossa própria capacidade de compreender e agir diante do desconhecido. Então pense nisso. Nem todo medo é real. Nem toda conspiração é verdadeira. Às vezes, o verdadeiro herói está escondido onde menos esperamos. E talvez, só talvez, o HAARP seja um desses heróis silenciosos, enviando ondas de rádio pelo espaço, garantindo que possamos continuar a caminhar sobre a Terra, conscientes, curiosos e preparados. E se você gostou dessa reflexão e dessa jornada pelo HAARP, pelos asteroides e pelo universo, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com quem você acha que precisa conhecer o lado oculto e fascinante da ciência, porque o universo é grande, as descobertas são infinitas e cada novo dado é um passo para a compreensão do nosso lugar entre as estrelas. E não esqueça de conferir os links na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá você encontra camisetas exclusivas do universo expandido e telescópios para começar suas próprias observações. Da Uma Olhada. Até a próxima viagem cósmica.